Mateus 25, a partir do versículo 1, diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Queridos, a falta de vigilância daquelas cinco virgens nécias, insensatas, negligentes, não foi o fato de terem dormido, não foi essa a falta de vigilância delas, terem dormido, porque na verdade todas dormiram, todas adormeceram. E lá para meia-noite ouviu-se um grito, Eis o noivo, saí ao seu encontro. Todas dormiram, então a falta de vigilância não foi o fato delas terem dormido. Só que, infelizmente, a falta de vigilância das 5 virgens nécias, as insensatas, foi justamente de deixar o fogo de suas lâmpadas, de suas lamparinas, se apagarem. Essa foi a negligência das 5 nécias que são insensatas, são negligentes. Qual era a condição ali para que o noivo as levasse quando ele chegasse com a sua carruagem? Qual era a condição? Era que as suas lâmpadas deveriam estar acesas. Deveriam todas as lamparinas estarem acesas. O fogo deveria estar ali ainda nas lamparinas daquelas virgens. Tanto você vai ver aí no versículo 8, dizer assim: E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Nós conhecemos hoje como candeeiro, É chamado lá na Bíblia de lâmpadas, lamparinas, mas são aqueles candeeiros que comumente era usado nas roças. E ainda há lugar que se usa, Mas hoje, com a tecnologia, as roças estão tendo energia elétrica. Mas muitos que eu estou falando aqui conhecem, o candeeiro. E para que não se apague, tem que ter o combustível ali dentro do candeeiro para que aquela chama nunca se apague ali na vela. Hoje se usa muito o querosene, mas na época usava o azeite para que aquele fogo não se apagasse. E justamente as virgens nécias, as negligentes, elas vão dizer para as prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Ou seja, se o noivo chegasse e encontrasse aquelas lamparinas apagadas, o fogo não tivesse mais ali, elas não entrariam na carruagem para as bodas do cordeiro, do noivo. A condição era que estivesse ali aceso aquele fogo. Por exemplo, as virgens nécias, elas poderiam ter azeite de reserva, mas se elas tivessem ali dormido demais e não tivesse colocado azeite na lamparina, o fogo ia se apagar. E aí o noivo iria chegar, não ia encontrar o fogo aceso e elas iriam ficar. Então, a condição não era ter o azeite. Eu vejo muitos, às vezes, dizendo que a condição era ter o azeite, porque o azeite ali estava representando o Espírito Santo. É claro que,
em muitas passagens bíblicas, o azeite vai estar simbolizando o Espírito Santo, mas nessa específica aqui, é o fogo que está representando o Espírito Santo, na verdade. Você vai ver também o fogo como símbolo do Espírito Santo em outras passagens bíblicas, né? E nessa aqui eu vejo como fogo também, porque suponhamos que todas dormiram e todas tivessem levado azeite de reserva, né? Mas tem 5 aí, citadas na Bíblia, que eram prudentes. As prudentes, antes de dormir, digamos que elas tivessem enchido o vaso, né? Onde estava ali a lamparina, da lamparina, para que o fogo se mantesse aceso. E suponhamos que as negligentes, mesmo levando o azeite de reserva, elas não colocassem, antes de dormir, o azeite, depositasse ali, completasse o reservatório para que a sua lamparina ficasse acesa. Vamos supor que elas não colocassem. Então, suponhamos que o noivo chegando, as que agiram prudentemente iam estar com as suas lamparinas acesas e, de repente, as negligentes iriam estar com suas lamparinas apagadas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a condição que a gente vê aqui para que o noivo levasse era estar com a lamparina acesa. Tanto que ela vai dizer no versículo 8, né? Para as prudentes. As negligentes vão dizer para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Fogo não podia se apagar. Era a condição para que o noivo levasse. Lembrando que o noivo aí representa Jesus e as 10 virgens está representando, né, a igreja. Tanto que a parábola vai iniciar dizendo: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Saíram a encontrar-se com o noivo. Então, o reino do céu é semelhante a esse casamento que está acontecendo aí, da igreja de Cristo, né, com ele, com seu noivo, que é o próprio Jesus. E aí a condição era o fogo. Então, mesmo se elas tivessem azeite de reserva, mas deixasse o fogo apagado, elas não iam ser levadas. Então o fogo está aí realmente representando o Espírito Santo. E o importante não era ter o azeite, e sim manter o fogo ali da lamparina acesa. É como se o azeite ali, querido, representasse a nossa vida de santidade, a nossa vida de comunhão com Deus. E nós sabemos que uma vida sem santidade e sem comunhão com Deus, o Espírito Santo ele vai se apagar em nós. Ele vai se apagar. É o que diz lá em 1 Tessalonicenses 5,19. Diz: não apagueis o Espírito. Ora, se diz aí não apagueis o Espírito, é porque em algum momento ele pode ser apagado. E o que significa o Espírito apagado? O que significa o Espírito apagado? Nós não iremos entrar nas bodas do Cordeiro. Então, com o Espírito Santo apagado em nós, não iremos com Jesus quando ele voltar. Quando Jesus voltar, seja ainda quando estivermos vivos ou já mortos, né? Quando Jesus voltar para nos levar, muitos vão ainda estar vivos, outros já estarão dormindo, já estarão mortos. Mas o importante é que, se estivermos vivos, que vivamos para Cristo. E se já estivermos mortos, que tenhamos morrido com Cristo, né? Que tenhamos morrido com Cristo. Porque Ele voltando, nos encontrando vivo ou mortos, nós iremos com Ele. Ele irá nos ressuscitar. Ele irá ressuscitar todos aqueles que morreram em Cristo, morreram com Ele, né? Agora, o Espírito Santo em nós, ele não pode se apagar. Justamente a parábola aí das 10 virgens vai nos ensinar que devemos estar sempre prontos, né, com nossas lamparinas acesas, com o Espírito Santo vivo aqui habitando dentro de nós, né, sempre aqui, ó. Nós não devemos deixar jamais o Espírito Santo se apagar. 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apagueis o Espírito Santo. Então devemos estar sempre preparados. É isso que é a parábola das 10 virgens, ela está aí nos trazendo essa mensagem. Esteja sempre preparado. 5 completaram o seu trajeto
preparadas, 5 delas. As outras 5 se perderam no meio do caminho, porque foram negligentes. Então aquele que tem Jesus e não estiver preparado, meu irmão, quando ele voltar, vai ficar para trás, infelizmente, vai ficar para trás. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É o que diz lá em Mateus 24:13, o próprio Jesus. Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Por quê? Porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Em Hebreus 2, versículo 3, parte A, diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos? Então não negligencie, querido. A nossa imprudência e a nossa negligência pode nos tirar não somente a salvação, mas pode nos tirar também uma vida de bênçãos, né, diante do Senhor. Se quer ter uma vida abençoada, não seja imprudente, não seja negligente. Não fique agindo como aquelas 5 virgens nécias, aquelas 5 virgens insensatas. Interessante que no início aí da parábola você vai perceber, estavam todas aí na condição de serem levadas pelo noivo, ou em outras palavras, de serem salvas, né? Todas tinham o Espírito Santo. Todas estavam na condição de ir. Mas o que é que a gente observa aí? Infelizmente, no meio da trajetória ali, 5 delas não tinham mais o Espírito Santo em suas vidas, né? Porque seja o azeite ou seja o fogo, o simbolismo ali simbolizando o Espírito Santo, o fato é que no meio da trajetória 5 ficaram para trás. Já não estavam mais com o Espírito Santo, já não estavam mais com suas lamparinas acesas, porque era a condição que elas tinham para que o noivo as levasse. Então lhe faltou azeite para manter o fogo aceso. E essa condição fez com que elas ficassem para trás. Então Jesus só vai levar, meu irmão, aquele que tiver com as lamparinas acesas. Jesus só vai levar aquele que tiver o Espírito Santo, meu irmão. Sem o Espírito Santo, ninguém vai ser levado. Você tem o Espírito Santo? Melhor dizendo, o Espírito Santo está habitando aí dentro de você? O Espírito Santo está aí dentro de você, fazendo comunhão entre você e Deus? Porque uma coisa é ter o Espírito Santo dentro de você, e outra coisa é o Espírito Santo estar do lado de fora, até mesmo tentando lhe convencer, querido. Convencer do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Porque uma coisa é o Espírito Santo dentro, outra coisa é o Espírito Santo no lado de fora. E aí você vai perceber que tem pessoas que até tinham o Espírito Santo habitando dentro delas, e hoje o Espírito Santo não está mais dentro. Mas eu ainda creio que o Espírito Santo está ali, ao lado, do lado de fora daquela pessoa, tentando convencer esta pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Porque Jesus ele vai dizer que o Espírito Santo ele veio para convencer o mundo, não foi para convencer os de dentro da igreja, entendeu? Então o Espírito Santo ele está agindo no mundo, tentando convencer as pessoas, tentando convencer o ímpio, o incrédulo, né? Do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Você vai ver isso lá em João 16, versículos 7 e 8. Diz assim, próprio Jesus: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, de verdade, de forma genuína e verdadeira, Jesus lhe concede o Espírito Santo para habitar dentro de você. Se você, com o passar do tempo, na sua trajetória, começa a voltar para as coisas do mundo, a vivenciar o pecado, o Espírito Santo ele não vai mais estar dentro de você, mas ele vai estar pelo lado de fora, tentando lhe convencer novamente
do pecado, da justiça e do juízo. Porque Jesus diz assim, ó, quando ele vier, João 16:8, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele não está dizendo, ele vai convencer os crentes. Não, os crentes já estão convencidos, os que estão lá em Jesus já foram convencidos do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Mas o Espírito Santo ele está agindo no mundo. E quando você volta para o mundo, uma vez que você esteve lá, né, aos pés de Cristo, aos pés de Jesus, entregou sua vida para Jesus, você então recebe o Espírito Santo para habitar dentro de você. E o nosso corpo passa a ser templo do Espírito Santo. Mas uma vez que você volta para o mundo, aí ele também volta para o lugar dele, que é ficar ao seu lado tentando lhe convencer. Então, tem pessoas que dizem, uma vez que a pessoa tem o Espírito Santo, nunca mais o Espírito Santo vai abandoná-la. Não vai abandoná-la no sentido de não desistir daquela pessoa, né? Ele estava dentro, agora ele vai estar por fora. Por quê? Porque você, por exemplo, pessoas que vão para uma vida de prostituição, volta para uma vida de promiscuidade, o Espírito Santo não vai estar naquele corpo participando de toda essa situação aí de pecado. Mas ele vai estar no lado de fora tentando lhe convencer novamente do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Agora, para Jesus poder nos levar, meu irmão, o Espírito Santo precisa estar dentro de nós e não lá de fora. Nós precisamos ter o Espírito Santo habitando em nós para nós termos essa comunhão com o Senhor. Então só será levado por Jesus aquele que tiver o Espírito Santo habitando dentro dele. Não tem como você ir com Cristo se o Espírito Santo estiver no lado de fora. Então, meu irmão, volte a ter comunhão com Deus, volte a sua vida com Jesus, tendo o Espírito de Deus, o Espírito Santo habitando dentro de você novamente. Você precisa dele para ter paz, para ter comunhão com Deus, ter uma vida abençoada e para ser levado no dia que Jesus voltar. Não tem como o Espírito Santo habitar em uma pessoa que está vivendo no pecado. Eu não sei qual a sua situação, mas se você está no pecado, é a única coisa que vai fazer separação entre Deus e o homem é o pecado, de acordo com está lá em Isaías 59, versículo 2. No versículo 1 de Isaías 59 já diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que não vos ouça. Então a única coisa que nos separa do amor de Deus é o pecado. Se o pecado nos separa do amor de Deus, em outras palavras, está dizendo, o pecado faz com que o Espírito Santo se retire de dentro de nós e vai ficar do lado de fora, novamente tentando nos convencer de uma vida de pecado, da justiça e do juízo de Deus. Meu irmão, às vezes nós somos tão bons, né, para apontarmos ali a negligência e os erros dos outros, mas deveríamos ser melhores ainda para enxergarmos as nossas próprias negligências e os nossos próprios erros. O que aquelas 5 virgens nécias, insensatas, elas não fizeram. Nós às vezes estamos agindo como aquelas 5 virgens nécias, né? Sendo negligentes na obra do Senhor, sendo negligentes nessa caminhada cristã, sendo negligentes como filhos de Deus. E Jesus vai justamente encerrar esta parábola fazendo um alerta. No versículo 13, Jesus vai dizer assim, vigiai, pois, porque não sabei o dia nem a hora. Vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Você sabe o dia e a hora? Você não sabe. Se você não sabe, vigie. Você não sabe o dia nem a hora que você vai morrer. Você pode morrer a qualquer momento. Podemos morrer a qualquer momento, de qualquer causa. Para morrer, como dizem, basta estar vivo, né?
Mas o importante é morrer com Cristo, querido. Triste daquele que morre sem estar na comunhão com Deus, através de Jesus, tendo o Espírito Santo habitando dentro dele. Você pode ter certeza. Talvez você não se preocupe com uma vida após esta, mas existe sim. Você vai para o céu ou você vai para o inferno? Você vai para um lugar bom, muito bom, ou você vai para um lugar ruim, muito ruim? Será que como cristãos não estamos sendo negligentes com Deus, com a sua obra? Será que não estamos nos preocupando em agradar a Deus? Será que temos mais nos preocupado em agradar a nós mesmos do que a Deus, querido? Será que não temos nos preocupado em não estarmos fazendo renúncias por amor de Deus? Você tem feito renúncias por amor à obra, por amor ao Evangelho, por amor a Jesus? Olha, o próprio Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie, meu irmão. Renuncie a si mesmo. Interessante que ele nos disse: renuncie às pessoas que são assim, que são assadas. Não, renuncie a você mesmo. O que significa aí agora renunciar a si mesmo? É renunciar todo aquele desejo seu que é contrário à vontade de Deus. É isso aí. Renunciar a si mesmo é você fazer um autoexame. Isso que eu desejo, isso que eu faço agrada a Deus? Não, então eu vou renunciar. Não vou fazer. Vou negar a isto aqui. Jesus nos disse: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, renuncie a si mesmo. Pronto. Se isso aqui não agrada a Deus, eu já estou renunciando. Faça sempre esse exame, meu querido. Em Lucas 14:33, Jesus vai dizer novamente: aquele pois qualquer que de vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem. Esse tudo quanto tem, entenda, é tudo que você tem ou faz que não agrada a Deus. Então, se você não renuncia a tudo que aborrece a Deus, você não pode ser discípulo de Jesus. Então, cristianismo, meu irmão, é uma vida de renúncias. É por isso que as igrejas que procuram ser mais sinceras, aquelas que procuram vivenciar mais a palavra, você vai ver poucas pessoas interessadas nela. Porque as pessoas não estão a fim de fazer renúncias. Querem viver um cristianismo onde tudo é permitido, ou muitas coisas são permitidas, onde não há muitas regras, não tem que fazer muitas renúncias. Eu posso estar fazendo o que eu quero, levando a vida da maneira como eu quero. Então, muitos não estão interessados em viver o verdadeiro cristianismo. Essa é a verdade. Porque o cristianismo é uma vida de renúncias. E as pessoas querem liberdade sem saberem que a verdadeira liberdade está no Evangelho, na Palavra de Deus. Você é livre, livre do pecado, livre da condenação, livre de uma vida miserável, livre de uma vida amaldiçoada, porque se você está no pecado, você está sem as bênçãos de Deus. Basta você não ter as bênçãos de Deus para você estar com a vida ruim, né? E até mesmo amaldiçoada. Aquele que não tem as bênçãos de Deus, a vida fica ruim, meu irmão. E Cristo quer te libertar disso aí, da prisão do pecado, da escravidão do pecado. Livre mesmo é aquele que abraça o Evangelho, que tem Jesus. Esse é o verdadeiro livre. Mas as pessoas pensam que ser livre é fazer aquilo que vem na mente, é fazer aquilo que o coração está desejando. Não importa se está ou não agradando a Deus, eu quero ser livre. Eu não quero renunciar a nada. Aquilo que o meu corpo desejar, eu vou fazer.
aquilo que o meu coração anseiar, eu vou atrás. E as pessoas querem ser livres dessa forma, sem fazer renúncias. Cristianismo é vida de renúncia, meu irmão. E quando você vive o verdadeiro cristianismo fazendo renúncias, Deus abençoa a sua vida. Você vai sentir uma alegria que você nunca sentiu antes, quando estava lá no mundo sem fazer renúncia. Você vai sentir uma paz que você nunca tinha experimentado antes. Só sabe disso quem já experimentou. Mas creia, você que ainda não vivenciou isto, creia, meu irmão, que a alegria que Deus proporciona em seu coração é muito maior do que a alegria que o mundo está te oferecendo. A paz que Jesus tem para te dar é muito melhor do que a paz do mundo, né? Tanto que ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. Experimente e você vai ver que é muito melhor, meu irmão. Agora, cristianismo é uma vida de renúncia. Se você é um cristão que não faz renúncias, você não está agradando a Deus. E você está sendo tão negligente quanto aquelas 5 virgens nécias, aquelas 5 virgens lá insensatas. E aí você deve ter cuidado. Cuidado, porque a porta da graça, ela pode se fechar para você. Assim como quando o noivo chegou, fechou a porta daquela carruagem para aquelas 5 virgens nécias, a porta também da graça pode se fechar para nós, se nós formos tão negligentes como aquelas 5 virgens imprudentes, aquelas 5 virgens insensatas. A porta se fechou para elas. E eu espero que para você a porta não se feche, porque você não vai ser negligente. Não é isso mesmo? Lá no versículo 10, 11 e 12 de Mateus 25, justamente vai dizer: e tendo elas ido comprar o azeite, né, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Pois é, se você for um cristão negligente, nécio, insensato como aquelas 5 virgens, você vai ouvir isso aqui: em verdade vos digo que não vos conheço. Não vos conheço. Pode ter sido conhecido um dia de Jesus, mas hoje Jesus vai dizer assim: eu não vos conheço. Pode ter sido um dia conhecido. Se você não quer ouvir essas palavras, meu irmão, não seja negligente na caminhada com Cristo, na caminhada com Jesus, na sua trajetória com Deus. Procure ser prudente, como aquelas 5 que foram prudentes. E quando o noivo chegou, a porta estava aberta e elas entraram. A porta da graça está aberta, meu irmão. Basta que você crê em Jesus, tenha uma vida com Ele de forma prudente. Não adianta também dizer que tem Jesus e está vivendo uma vida negligente como cristão. Não vai. A porta vai estar fechada. E depois que a porta fecha, elas ficam ali insistindo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E não teve mais jeito, querido. Não vá, talvez, na conversa de muitos, que depois que Jesus voltar e levar a sua igreja, você vai ter uma segunda chance. Não vai, a porta não vai mais se abrir. Quando Jesus voltar e levar a sua igreja, a porta da graça vai se fechar. Você pode se arrepender, você pode até se matar em nome de Deus, fazendo esse sacrifício. Não adianta mais. Depois que Jesus voltar, a porta da graça ela se fecha. E se você morrer sem Cristo, você já morre com a porta da graça fechada. Você sabe o dia que você vai morrer? Seria bom, né? Se nós soubéssemos o dia da morte. Mas você não sabe, meu irmão. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Estou agorando ninguém, não. Eu estou falando com você aqui. Amanhã Deus pode ter me recolhido.
E glória a Deus por isso. Mas nós precisamos estar na presença do Senhor todos os dias. Ninguém é perfeito, temos nossos defeitos, mas errou, peça perdão imediatamente. O Espírito Santo lhe constrangeu, mostrou ali que você desagradou a Deus e errou e pecou. Na mesma hora você pede perdão e se reconcilie com o Senhor. Perca tempo não. Como eu disse, não adianta mais pedir para abrir a porta uma vez que ela foi fechada. Não adianta mais. Fechou, já foi. Então aproveite hoje, enquanto a porta ainda está aberta. Se morrermos hoje sem Cristo, a porta estará fechada no dia que Ele voltar. No dia que Ele voltar, Ele vai ressuscitar os mortos que morreram com Ele. Vai levá-los juntamente com aqueles que estão vivos, estão sendo prudentes, estão andando na palavra. E eu quero encerrar aqui 1 Tessalonicenses, encerrar lendo aqui esse texto de 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 em diante, que diz assim: Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito àqueles que dormem. Dormir aqui significa aqueles que já morreram. Para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que você seja prudente, meu irmão, na sua caminhada, na sua trajetória como cristão, como discípulo de Jesus, para que você não ouça o que aquelas 5 virgens nécias insensatas ouviram. Não vos conheço. A porta se fechou e Jesus ainda disse: eu não vos conheço. E como eu disse, pode até terem sido conhecidos de Jesus lá no início da trajetória com ele, mas infelizmente ficaram para trás. Culpa de Jesus? Jamais. Culpa de nós mesmos, dos nossos atos. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a toda a sua família. Querido Deus, nosso Senhor e Pai que está nos céus, te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede de vida, por mais uma noite que passamos na Tua presença. Que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, nos perdoando de todos os nossos erros, nossas ofensas, nossos pecados, assim como temos perdoado a quem nos tem nos ofendido, Pai. Que o Senhor nos conceda mais um dia debaixo da Tua graça e debaixo da Tua proteção. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus.